Pense em todas as equipes e franquias horrendas que você teve o prazer de assistir ao longo de sua torcida na NBA. Agora, pense na causa ou no motivo pelo qual essas franquias sofreram por tanto tempo. Isso se deve principalmente às más decisões da diretoria. Nico Harrison. Mas raramente é devido a uma decisão tomada por um único jogador. E esse é o tema deste vídeo. Vamos dar uma olhada em como uma decisão desses jogadores causou a iminente queda de suas respectivas equipes. Uma queda que os fez cair no poço de zombaria da NBA por muitos, muitos anos. Alguns deles ainda não se recuperaram e ainda estão sofrendo as consequências de uma decisão de um único jogador. Como isso aconteceu e por que essas decisões foram tão prejudiciais para a sua franquia? Sem mais delongas, vamos começar. Steve Francis deixa Vancouver. Em 1995, a NBA anunciou que haveria 2 novas equipes de expansão no Canadá prontas para se juntar à liga. Como você sabe, qualquer equipe de expansão começa realmente ruim. Você não tem bons jogadores, não tem muita cultura em torno da equipe porque está tentando tirá-la do chão. Leva anos, às vezes décadas, para estabelecer uma base sólida em uma cidade, para atrair fãs na cidade e em todo o mundo para torcer pela sua equipe. Mas também pode ser muito rápido se você selecionar o jogador ideal para projetar sua equipe mundialmente. Isso aconteceu com o Toronto Raptors. Em 1998, eles selecionaram Vince Carter. O jovem superstar rapidamente se tornou um nome conhecido em todo o país. E os Raptors se tornaram uma equipe de basquete reconhecida, com todo o Canadá torcendo por eles. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito para o Vancouver Grizzlies. Os Grizzlies tiveram várias oportunidades de recrutar o penúltimo jogador para elevá-los mundialmente. Primeiro, eles tiveram a 3ª escolha no draft de 1996. A classe mais repleta de estrelas daquela década, cheia de montes e montes de estrelas e superestrelas. Mas eles usaram essa 3ª escolha para recrutar Shareef Abdur-Rahim. Shareef recebe na linha de base contra Thomas, faz alto, baixo, por trás das costas, dribla para cima e faz uma bandeja habilidosa. Ótimo jogador, um All-Star, mas não tão emocionante de assistir. Possivelmente a 3ª escolha mais esquecida da história. Um ano depois, eles escolheram Antonio Daniels como número 4. No ano seguinte, Mike Bibby como número 2. Ótimos jogadores, mas nenhum pareceu ser aquele cara decisivo. O cara que Vince Carter era para os Raptors. Entre no draft da NBA de 1999. Steve Francis, também conhecido como Steve Franchise, era um dos prospectos mais aguardados em todo o país. Por isso o chamavam de Steve Franchise, pois ele salvaria os Vancouver Grizzlies. Após Elton Brand ser escolhido pelos Chicago Bulls, era a vez dos Grizzlies. Eles usaram sua 2ª escolha para selecionar Francis, na esperança de que ele fizesse jus ao seu apelido e se tornasse o jogador dos seus sonhos. Um superastro capaz de transformar a franquia, injetando nova vida, cultura e imagem em Vancouver, elevando a paixão pelo basquete a novos patamares. Esse era o objetivo final para essa franquia. Porém, logo após o término da noite do draft, Francis fez um anúncio público. Infelizmente para os Grizzlies, a expressão no rosto de Francis falou volumes. Após 9 horas para chegar a Vancouver, fiquei pensando como minha família viria me ver e como eu poderia ir para casa visitá-los. Eles não tinham uma resposta concreta para mim sobre onde eu ia jogar. Steve resistiu e exigiu uma bandeja. Você podia dizer quando ele foi recrutado. Ele não estava feliz. O cara quase estava prestes a chorar. Francis queria sair citando várias razões. Vancouver estava muito longe de seu estado natal, Maryland, e seria muito difícil para ele visitar sua família. A principal razão, no entanto, era que ele não queria compartilhar uma quadra com Mike Bibby e potencialmente ter que jogar como ala-armador. Ele queria ser o principal armador, criador de jogadas, e para ele, isso não era um bom encaixe. Com Vancouver nem mesmo sendo uma opção para ele, Francis exigiu uma troca antes mesmo de seu primeiro ano começar, ou então ele não se apresentaria à equipe. Os Grizzlies não tiveram escolha a não ser atender ao seu pedido, enviando-o em uma troca colossal, que os fez receber em troca um punhado de jogadores de apoio. Sem Francis para impulsionar a franquia, os Grizzlies estavam perdendo dinheiro rapidamente. A frequência seguiu caindo.
e cair, e cair. Os proprietários tiveram que realocar a equipe para outro lugar. Memphis. Talvez isso estivesse destinado a acontecer. Francis não se tornou o jogador de calibre superstar que todos esperavam. E se ele tivesse ficado em Vancouver, só teria adiado o inevitável. Além disso, aqui está uma história engraçada. Francis retornou para os Grizzlies através de uma troca, 10 anos depois. Agora em Memphis, Francis, ainda desinteressado, foi prontamente dispensado, finalizando sua trajetória na NBA aos 31 anos. Ironicamente, eu acho que você poderia dizer, ele tecnicamente é um dos poucos jogadores que começou e terminou sua carreira na mesma equipe, os Grizzlies. Apesar de nunca ter jogado por eles. Dwight Howard pede uma troca em 14 de dezembro de 2011. O 3 vezes defensor do ano, Dwight Howard, pediu uma troca do Orlando Magic. Dwight, as histórias não são verdadeiras? Vamos lá, cara. Sim. As histórias do Dave Pink são reais. À primeira vista, este pedido de troca não parece tão complicado. Quero dizer, muitas superestrelas no passado já pediram trocas antes, o que torna isso tão diferente desta vez. Foi diferente. A saga inteira da troca de Dwight Howard foi apelidada de Dwight Mayer, devido à notoriedade da publicidade deste negócio, pois era o exemplo principal de como não solicitar uma troca. Seu valor despencava a cada semana. Acima de tudo, quando Dwight pediu a troca, ficou claro que os dias de Orlando competindo pelo título tinham acabado. Eles dedicaram 7 anos montando um time em torno dos talentos de Dwight. Eles foram, indubitavelmente, a primeira equipe da era moderna a explorar o arremesso de 3 pontos em um nível inédito. Essa equipe foi revolucionária, e tudo foi construído nas costas largas de Dwight. Sem ele, não havia Orlando Magic. Seus pedidos de troca não só anularam a vantagem do Magic, mas também ocorreram em péssimo momento e circunstâncias. Dwight, durante a maior parte de sua carreira antes do pedido de troca, era o menino de ouro da NBA. No passado, as pessoas gostavam mais dele do que do LeBron. Coloque-o, certo? Essa publicidade negativa prejudicou a imagem dele. Foi quando as pessoas perceberam que Dwight não era o cara legal que pensavam. Devido à saga de Dwight Mayer, pessoas na liga o consideraram um caso perdido, com problemas de atitude anteriormente desconhecidos. Conforme sua carreira avançava por diferentes equipes, essa percepção se mostrou correta. Para piorar, quando o Magic finalmente o negociou na intertemporada de 2012, ele estava no último ano de contrato, então seu valor estava no ponto mais baixo. Na negociação para Los Angeles, o Magic recebeu 3 futuras escolhas de primeira rodada em troca de um dos 3 melhores jogadores da liga no auge de sua carreira, o que não parece muito. Em retrospectiva, sabendo que Dwight saiu após um ano, os Lakers também foram enganados. Contudo, a troca de Dwight resultou em uma catástrofe. O Magic não foi aos playoffs por 6 temporadas seguidas e passou de um concorrente a uma equipe perene de 20 vitórias. Eles acumularam lentamente jovens talentos ao longo dos anos, um núcleo de Nikola Vucevic, Aaron Gordon e Evan Fournier. Como esperado, não é um núcleo capaz de competir em uma era de surgimento de super-equipes por todos os lados. O Magic levou mais de 10 anos para se recuperar e ainda está nesse processo. Ainda há muito a ser reconstruído. Bradley Beal pede uma cláusula de não troca. Hilariamente, Beal pode ter a notória distinção de destruir 2 franquias com uma decisão. Talvez a culpa devesse ir para a organização dos Wizards por lhe dar uma cláusula de não troca em primeiro lugar. Independentemente disso, essa decisão de Beal de negociar uma cláusula de não troca em seu contrato colocou o prego final no caixão dos Wizards, pois garantiu que essa franquia perenemente medíocre permaneceria no mesmo lugar por anos a fio. Para uma equipe que deveria ter entrado em reconstrução há muito, provavelmente quando John Wall saiu ao manter Beal, os Wizards só tinham como objetivo vender ingressos e não ficar em último na liga. Isso aconteceu de qualquer maneira. Ao assinar seu enorme contrato com os Wizards,
Bill fez algumas declarações clichês, como eu quero ganhar um campeonato em Washington, Distrito de Colômbia, e eu morreria com a camisa dos Wizards. Mas vindo dele, isso era risível. Era evidente que ele só se importava com o enorme contrato de 5 anos de $250 milhões que lhe foi oferecido, tornando-o, na época, o quinto jogador mais bem pago de toda a liga. Bill admitiu que apenas os Wizards lhe fizeram uma oferta, e ter a audácia de pedir uma cláusula de não troca além disso. Ele deve ter o melhor agente do mundo. Quando ele assinou esse contrato, o consenso na liga seria que os Wizards estariam presos com Bill por 5 anos. Porque não há como alguém querer ele, não com esse tipo de salário. Foi ruim para os Wizards, pois, mesmo que zombemos dele, se Bill ficasse, eles não entrariam em modo tanque total. Porque ele os levaria a cerca de 35 vitórias anualmente. Os Wizards encontraram uma equipe ainda mais burra do que eles: o Phoenix Suns. No lado negativo, porém, eles não receberam muito em troca por Bill. Devido à sua cláusula de não troca, Bill tinha toda a vantagem para ir onde quisesse, e seu coração estava em Phoenix. Então, os Wizards não tiveram escolha a não ser negociar apenas com Phoenix, que não tinha muitos ativos para começar. Porque, quero dizer, basta olhar para a equipe deles. Em troca, eles não receberam uma única escolha de primeira rodada. Em vez disso, eles conseguiram 4 trocas de escolha, mais um monte de segundos. Em vez disso, os fãs dos Wizards são subjugados a assistir Jordan Poole fazer o que diabos ele quiser. Para os Suns, pode ser ainda pior. Matt Ishbia, novo proprietário zeloso, tinha dinheiro para investir na equipe. Normalmente, um contrato como o de Bill seria inegociável, mas ele pensava de outra forma. Para um time carente de profundidade, grandes jogadores e versatilidade, Bill foi provavelmente a pior escolha que poderiam ter feito, especialmente por 50 milhões anuais. Com a chamada super equipe do Sun, a realidade era que essa super equipe estava destinada a falhar desde o início. E pelo que parece, eles falharam. E assim como os Wizards, os Suns vão enfrentar uma reconstrução difícil no futuro. Eles vão enfrentar um futuro difícil? Kawhi Leonard fica de fora no seu último ano em San Antonio. Uma franquia conhecida por sua dominância consistente parecia que ia ter mais uma superestrela da franquia. De David Robinson a Tim Duncan a Kawhi Leonard. Os três são superestrelas humildes e discretos, entre os melhores de sua geração. Nos playoffs de 2017, os Spurs construíram uma incrível vantagem de 20 pontos no jogo 1 contra os Warriors. Anteriormente, Kawhi lesionou o tornozelo. E aquele único momento mudou a franquia para sempre. Mas não foi somente essa lesão em si. A recuperação de Kawhi foi o principal assunto durante a maior parte da temporada, de 2017 a 18. A princípio, seus problemas no tornozelo não deveriam ter levado tanto tempo para se recuperar. Mas então foi o seu quadríceps, uma condição diagnosticada como tendinopatia. Uma condição da qual algumas pessoas nunca se recuperam totalmente. Apesar da equipe médica dos Spurs liberar Kawhi para jogar, seu círculo íntimo, liderado pelo tio Dennis, não queria que ele jogasse. Seus médicos e amigos decidiram que era melhor não jogar e ficar de fora. Até agora, Kawhi nunca foi o centro de qualquer tipo de controvérsia. Na verdade, nenhum dos superastros dos Spurs jamais foi. Mas suas ações durante este único ano arruinaram sua imagem em San Antonio, e de repente, os fãs começaram a se voltar contra seu outrora amado jogador da franquia. Com a chegada do verão de 2018, o desprezo por Kawhi se intensificava rapidamente. Com ele se sentindo desrespeitado pela organização e até por seu colega de equipe Tony Parker, que mencionou ter tido a mesma lesão que Kawhi, mas se recuperado rapidamente, dando uma indireta sutil nele. Independentemente de quem foi o culpado, Kawhi decidiu ficar de fora o ano inteiro e exigiu uma troca. Os Spurs tiveram que encontrar rapidamente o melhor negócio possível para um jogador que começaria o último ano de contrato. Para piorar a situação, ele também não tinha ambições de jogar em nenhum outro lugar além de Los Angeles, sua cidade natal.
isso os deixou em uma enorme desvantagem. Seu jogador franquia deixou claro que vai sair. E eles têm que encontrar uma equipe que basicamente assumiria um aluguel de 1 ano do Kawhi, com uma possibilidade quase garantida de que ele iria embora depois. Os Raptors, porém, viram nisso uma oportunidade. Trocar DeMar DeRozan, seu jogador de franquia, foi o suficiente para adquirir Kawhi Leonard. E apesar de tudo que DeRozan deu aos Raptors, os Raptors sabiam que 1 ano de Kawhi Leonard lhes dava uma chance melhor de ganhar o título do que 10 anos de DeMar DeRozan. Esta era a chance deles, então deram o passo e seu plano funcionou. Infelizmente para os Spurs, em troca eles só conseguiram alguns anos de mediocridade. Sem Kawhi no elenco, todos sabiam que não havia chance de essa equipe competir pelo título no futuro previsível. Contudo, como sempre, eles tiveram sorte. Isso significa que a primeira escolha no draft da NBA de 2023 vai para o San Antonio Spurs. O San Antonio Spurs. Se não tivessem conseguido a primeira escolha naquele ano, os Spurs poderiam ter ficado presos no final da classificação por um longo período. Um núcleo de Aldridge e DeRozan não era a solução, e sem Wembanyama, eles tinham poucas chances de montar um time vencedor. Se eles não tivessem tido sorte com Wembanyama, poderiam ter lutado por mais 10 anos. Mesmo com a segunda ou terceira opção, não havia outro talento geracional na turma de 2023. O fato de eles se recuperarem tão rapidamente e encontrarem seu guia é um milagre único na vida. De qualquer forma, é isso aí, pessoal. Essas foram várias franquias que basicamente foram destruídas pela decisão de um único jogador, e levou muito tempo para se recuperarem. Algumas ainda se recuperam. Você consegue pensar em outras situações em que a saída de um jogador teve um impacto tão grande em sua franquia? Comente abaixo. Quais são seus pensamentos? Agradeço a todos por assistirem e, como sempre, nos vemos na próxima.